Daniel. Daniel e seus companheiros na corte da Babilônia. Capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou em suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Senar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse dos filhos de Israel e da linhagem real ou de famílias nobres, alguns adolescentes em que não houvesse nenhum defeito corporal, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, cultos e inteligentes e idôneos para ficarem no palácio do rei, a fim de lhe ensinarem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou uma porção para cada dia da provisão de comida do rei e do vinho que ele bebia, e que fossem educados durante 3 anos, para que no fim eles se apresentassem diante do rei. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, dos filhos de Judá. A estes o chefe dos eunucos lhe pôs novos nomes. A Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção de comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe obrigasse a se contaminar. Deus fez com que Daniel achasse graça e favor diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque logo ele veria vosso rosto mais pálido do que os dos jovens que são semelhantes a vós. Condenareis minha cabeça diante dos olhos do rei. Então disse Daniel ao Melsar, que tinha sido posto por chefe dos eunucos sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Rogo-te que faças a prova com teus servos por 10 dias e nos deem a comer legumes e água a beber. Compara nossos rostos com os 2 jovens que comem dos manjares do rei, e depois faz com teus servos conforme vireis. Consentiu com ele nisso e os provou com eles 10 dias. E ao fim dos 10 dias viu que tinha semblantes melhores e sentavam mais nutridos em carnes do que os outros jovens que comiam dos manjares do rei. Assim, pois, Melsar levava a porção dos manjares para ele e o vinho que tinha de beber, e lhe dava legumes. Ora, a estes jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e ciências. E Daniel conquistou a capacidade para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Passados, pois, o fim dos dias, os quais o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram a serviço do rei. Em todo assunto de sabedoria e de inteligência que o rei lhe consultou, achou-os 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel continuou assim até o 1º ano do rei Ciro. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, capítulo 2. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e seu espírito se perturbou e não podia dormir. O rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que explicassem seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei lhe disse: Tive um sonho, meu espírito está perturbado pelo desejo de compreender o sonho. Então disseram os caldeus ao rei na língua aramaica: Ó rei, vive para sempre.
Dize o sonho a teus servos e te mostraremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me escapou. Se não me mostrardes o sonho e sua interpretação, serei despedaçados e vossas casas serão convertidas em entulho. Mas, se vós me mostrardes o sonho e sua interpretação, recebereis de mim dons, favores e grande honra. Dize-me, portanto, o sonho e sua interpretação. Responderam pela segunda vez e disseram: conte o rei o sonho a seus servos e daremos sua interpretação. O rei respondeu e disse: percebo muito bem que vos quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Se não me mostrardes o sonho, uma só sentença será a vossa. Certamente vós preparastes palavras mentirosas e falsas para as dizerdes diante de mim. Entretanto, o tempo passa. Diz-me, pois, o sonho, para que eu saiba que me podeis dar sua interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei e disseram: não há nenhum homem sobre a terra que possa declarar o assunto ao rei, por isso, nenhum rei, príncipe ou senhor exigiu coisa semelhante, e a nenhum mago, astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e não há quem o possa declarar diante do rei, senão os deuses que não vivem entre os seres de carne. Sendo assim, o rei, com ira e com grande ódio, ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia e se publicou o decreto de que os sábios foram levados à morte e buscaram Daniel e seus companheiros para matá-los. A intervenção de Daniel. Então Daniel falou, sábia e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Tomou a palavra e disse a Arioque, capitão do rei: por que esse decreto se publica da parte do rei tão despreza? Então Arioque explicou a Daniel o que ocorria. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um prazo para declarar a interpretação do sonho ao rei. Então Daniel foi para sua casa e comunicou a coisa a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e pediu-lhe que implorassem a misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os outros sábios da Babilônia. Então foi revelado a Daniel o mistério em uma visão durante a noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Daniel tomou a palavra e disse: bendito seja o nome de Deus de séculos em séculos, porque suas são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as circunstâncias, remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Depois disso, Daniel foi ao encontro de Arioque, ao qual o rei tinha encarregado de matar os sábios da Babilônia, e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Leva-me à presença do rei, e eu lhe darei a interpretação. Então Arioque prontamente levou Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei um varão entre os exilados de Judá, o qual dará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, a quem chamavam de Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei, dizendo:
O mistério que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor, Nabucodonosor, o que há de acontecer no fim dos dias. Eis aqui teu sonho e as visões que tens em tua cama. Estando tu, ó rei, em tua cama, vieram a ti os pensamentos com respeito ao que há de acontecer no futuro, e o que revela os mistérios te mostrou o que há de acontecer. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que o rei conheça a interpretação e para que entendas os pensamentos de teu coração. Tu, ó rei, vias em teus sonhos uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e de um brilho extraordinário, estava em pé diante de ti, e seu aspecto era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro cozido. Estavas vendo isto quando, de repente, uma pedra se desprendeu sem intervenção de mão alguma e feriu a estátua em seus pés de ferro e de barro cozido e os esmiuçou. Então também se esmiuçaram o ferro, o barro cozido, o bronze, a prata, o ouro, e foram como o pó das eiras no verão, e o vento os levou sem que deles ficasse algum rastro. Um grande monte que encheu toda a terra. Este é o sonho. Também diremos ao rei a interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade, e onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou em tuas mãos e te deu domínio sobre tudo. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e em seguida um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Haverá um quarto reino forte como o ferro, semelhante ao ferro que quebra e esmiuça tudo, como o ferro que tudo faz em pedaços, assim ele quebrantará tudo. E quanto ao que vistes dos pés e os dedos, em parte de barro cozido de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da força do ferro, assim como viste o ferro misturado com barro cozido, e por ser os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro cozido, o reino será em parte forte e em parte frágil, e como viste o ferro misturado com barro misturar-se-ão por intermédio de pactos humanos, mas não se unirão um ao outro como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, nem será o reino deixado por outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem intervenção de mãos humanas, a qual esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que há de acontecer no porvir. O sonho é verdadeiro e fiel é sua interpretação. A profissão de fé do rei. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre seu rosto e se prostrou diante de Daniel e ordenou que lhe oferecessem presentes e incenso. O rei tomou a palavra e disse a Daniel: Certamente vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o que revela os mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei
engrandeceu Daniel e lhe deu muitas honras e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia e por chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu ao rei para que constituísse sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abed-nego, permanecendo Daniel na corte do rei. Resgatados do forno de fogo. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de cerca de 40 metros e a sua largura de 4 metros. O rei levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou que se reunissem os satrapas, prefeitos e governadores, juízes, tesoureiros, conselheiros, magistrados e todos os chefes das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ajuntaram-se os satrapas, prefeitos e governadores, juízes, tesoureiros, conselheiros, magistrados e todos os chefes das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto anunciava em alta voz, a vós, ó povos, nações e línguas, fazei-vos saber que, ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de todo o instrumento de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que se não prostrar e não a adorar na mesma hora, será lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, ao ouvir todos os povos o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério e de toda sorte de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantará. A denúncia e a condenação dos judeus. Por isso, naquele tempo, alguns varões caldeus vieram e acusaram os judeus maliciosamente. Tomaram a palavra e disseram ao rei Nabucodonosor: Rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste uma lei pela qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita, de foles e de todo instrumento de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E aquele que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesague, Abed-nego. Estes homens, ó rei, não te respeitaram a teus deuses, não serviram nem adoraram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irritado e furioso, mandou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abed-nego. No mesmo instante, esses varões foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor tomou a palavra e lhe disse: É verdade, Sadraque, Mesaque, que Abed-nego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos para que, ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de todo instrumento de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz? Pois se não adorardes na mesma hora, sereis lançados no forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos dar-te uma resposta sobre esse assunto.
Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar do forno de fogo ardente e nos livrará de tuas mãos, ó Rei. E se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes, então Nabucodonosor se encheu de ira e o aspecto de seu rosto mudou contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Os 3 jovens no forno de fogo e ordenou aos homens mais vigorosos que tinha em seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então esses varões foram atados com seus calções, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E como a ordem do rei era urgente e haviam acendido tanto o forno à chama do fogo, matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E estes 3 varões, Sadraque, Mesaque, Abed-nego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou atônito, levantou-se depressa e disse a seus conselheiros: Não lançamos dentro do fogo 3 varões atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Ele replicou: Pois bem, vejo 4 homens soltos que estão passeando dentro do fogo, sem sofrer qualquer dano, e o aspecto do quarto é semelhante a de um filho dos deuses. Então se chegou a Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e tomando a palavra disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei para olhar aqueles varões, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se havia queimado. Suas roupas estavam intactas e eles sequer tinham cheiro de fogo. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiando nele não cumpriram a palavra do rei e entregaram seus corpos antes para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação e língua que falar sem respeito ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em entulho, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei engrandeceu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia.